Em reportagem do mês de abril, o Diário acompanhou a ausência de iluminação nas rodovias BR-158, entre o trevo do Castelinho e a faixa de Rosário, bem como da BR-287, no trevo de acesso ao bairro Santa Marta e no trecho da RSC 287, que abrange os bairros Cerrito, São José e Camobi. Nessas rodovias, diversos pontos estavam sem luz, comprometendo a segurança dos motoristas, pedestres e moradores das proximidades. Alguns destes pontos seguem às escuras, outros já tiveram a iluminação restabelecida. O principal motivo da reclamação nas estradas segue o mesmo dos últimos anos, o constante furto dos fios dos postes que deveriam iluminar as rodovias e, consequentemente, a falta de iluminação nas vias, que causa insegurança para quem transita. Para piorar o problema nas rodovias estaduais, há ainda a ausência de um acordo firmado entre a Prefeitura de Santa Maria e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER. Conforme a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, os fios de cobre são os principais objetos de furto. No momento, não há estimativas de número de ocorrências de furto de fios por mês, mas, conforme o delegado Eduardo Machado, o número é significativo. Mas quando a vítima ela é identificada, né, seja ela uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica, por exemplo, né, a lavratura do flagrante é feita e o indivíduo suspeito é conduzido ao presídio. Caso não venha a efetuar o recolhimento da fiança, se for enquadrado como furto simples, ou se o delegado plantonista entender que o caso que lhe está sendo apresentado enquadra-se como furto qualificado, como, por exemplo, quando o furto é praticado por duas ou mais pessoas. Na RSC 287, mais conhecida como Faixa Nova de Camobi, e na RS 509, também conhecida como Faixa Velha de Camobi, a situação é semelhante. Comparando as duas, a Faixa Nova possui maior carência de iluminação nos trevos de acesso aos bairros Cerrito, São José, Diácono João Luiz Pozobon e na Estrada dos Pains, que estão mais escuras. Conforme a assessoria do DAER, a iluminação pública não é e nunca foi competência do órgão e também afirma que a autarquia responde por pavimentação e conservação da rodovia. Já a Prefeitura informou que a iluminação, tanto da RS 509 e da RSC 287, não são de responsabilidade do Executivo e sim do DAER. Conforme a Prefeitura, para que seja de sua responsabilidade a iluminação pública nas rodovias estaduais, é preciso que seja formalizado o acordo entre DAER e município. O Executivo pode ficar apenas responsável pela manutenção da iluminação pública no trecho. Outros serviços de infraestrutura, como pavimentação, iluminação, drenagem e desapropriação, são de responsabilidade do DAER ou do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Contudo, Santa Maria não tem nenhum termo assinado com os departamentos. O projeto de duplicação das BRs 158 e 287, a travessia urbana, tem previsão de conclusão para junho de 2023. Conforme o DENIT, no trecho entre os viadutos do Castelinho e do Glione, ocorrem com frequência furtos dos cabos de energia, deixando o viaduto dos bairros Uglione, Cerrito e Duque de Caxias sem luz. O consórcio está fazendo o levantamento dos danos causados para realizar a recuperação de toda a rede. Toda a iluminação danificada na travessia urbana será refeita. No final de junho, foi religada a iluminação na duplicação da travessia urbana, aqui no trecho próximo do shopping Praça Nova. A luz em todo o trecho da passagem inferior do Patronato estava apagada em função de furtos de cabos de energia. Para dificultar a vida dos ladrões e tentar evitar novos furtos, a ligação dos cabos foi alterada. Passou a ser usada uma fiação aérea entre um poste e outro. No entanto, a passagem superior aqui do viaduto segue às escuras. A iluminação da interseção está prevista para ocorrer com o avanço da obra. Sobre a sinalização com tubos no acesso ao bairro Dom Antônio Reis, o DENIT informa que é um meio provisório de possibilitar que a comunidade acesse o bairro durante a construção da trincheira prevista no viaduto da Uglione. Para amenizar o transtorno no viaduto da Uglione, que está sem iluminação, foi transferido o canteiro de obras das empresas para a parte inferior do viaduto. Busca-se uma alternativa para viabilizar uma rede provisória para garantir uma iluminação básica na rotatória.